Nem nos meus piores pesadelos eu imaginaria que, para me trair, minha esposa deixaria dezenas de posts prontos para as redes sociais. Cada vez que ela saía para se encontrar com um amante, ela postava um, só para criar um álibi perfeito para si mesma. Até que hoje, assim que entrei numa cafeteria, vi minha mulher colocando um relógio no pulso de um playboyzinho de pele macia. Ué, ela não devia estar longe, lá em Bingnial. Será que estou tendo uma alucinação? Enquanto eu estava ali, totalmente em choque, vi ela mexendo no celular. E logo em seguida, o meu vibrou. Era uma mensagem da minha esposa. Marido, amanhã vou tirar foto da aurora boreal mais linda de Bingnial para você. Não esquece de olhar meu feed, tá? Naquele instante, a ficha caiu. Dei um riso amargo e triste. Então todo aquele amor profundo, aquelas postagens cheias de estilo no feed, era tudo pré-fabricado. O amor que ela dizia sentir por mim, também era pura farsa. Respondi na lata. Não sei se a aurora de Bingnial é bonita, mas esse relógio que você escolheu é show de bola. O brilho está quase me cegando aqui. Ruian travou na hora. Levantou a cabeça assustada, olhando em volta. Quando me viu, o canto da boca dela tremeu violentamente. Ficou com uma cara de tacho indescritível. Esposa. O garoto chamou ela com uma voz melosa nesse momento. E ainda colocou a mão sobre a barriga dela, que já mostrava uma leve saliência de gravidez. Não gosto do nome Yuen. Prefiro o segundo que você escolheu. Ji. Nosso bebê vai se chamar Ji. Que tal? Meu coração apertou com força novamente. Como ela tem audácia. Respirei fundo. Caminhei até eles a passos largos e disse: Ji, quer dizer que você planeja fazer o filho dessa. Herdar o patrimônio da família Zan. Um bastardo merece isso. O moleque ficou tão furioso que levantou na hora para me bater. Tinha que ser novinho, né? Cala essa boca. Quem é você para falar assim comigo? Xiao Qian. Huiyan deu um grito abafado para ele fechar o bico. Marido. Não entenda mal. Eu posso explicar. Não precisa. Contra fatos não há argumentos. Não tem nada para ser mal interpretado aqui. Dito isso, dei as costas e fui embora. Liguei imediatamente para meu irmão de consideração. A Huiyan está me traindo. Cola nela, vigia cada passo dessa mulher. Se der, grava um vídeo dela na cama com um amante. Caramba! Meu parceiro soltou um palavrão, chocado. Mas ela não estava postando fotos românticas o tempo todo esses dias. Deixando esse solteirão aqui morrendo de inveja. E do nada está traindo. Não será algum mal entendido, cara. Não tem erro. Os posts no feed eram todos programados. Aposto que ela configurou para aparecer só para mim e nossos conhecidos. Ouvindo isso, meu amigo rangeu os dentes de raiva. Que jogada suja, hein? Mas aí, ele mudou o tom de voz. Xiin, você é um grande repórter de ouro. Deveria ser melhor do que eu para pegar ela no flagra, não acha? Fiquei em silêncio por um instante. E respondi. Tenho algo muito mais importante para investigar. Antes do casamento eu já tinha avisado a Huiyan. A coisa que eu mais odeio é traição. Já que ela cruzou a linha vermelha. Sair com uma mão na frente e outra atrás não é o suficiente. O que eu quero é ver o nome dela na lama. Beleza. Deixa a investigação da traição comigo. Vou deixar tudo preto no branco para você. Chegando em casa, Huiyan estava perdida em meio a uma nuvem de fumaça. Assim que me viu, apagou o cigarro. Me serviu uma xícara de chá quente. Atenciosa como sempre. Mas agora, isso me dava um nojo absurdo. Afinal, o que parecia lindo aos meus olhos. Aquele amor que parecia vir do fundo da alma. Para certas pessoas, não passa de uma atuação de novela. Dei um tapa na xícara, derrubando tudo. Engoli o choro e a mágoa para não demonstrar fraqueza. E soltei duas palavras com frieza. Quero o divórcio. Huiyan travou por um instante. Pegou 2 lenços, limpou as mãos com toda a elegância. E fechou a cara com uma expressão sombria que eu nunca tinha visto. O tom dela era puro gelo. A empresa vai abrir capital. Tira essa ideia de divórcio da cabeça. Agora, eu te dou 2 opções. Ou você engole isso calado. E continua fingindo que somos um casal apaixonado. Ou eu fico viúva. Escolha. Encarei ela nos olhos, sem recuar 1 milímetro. Engolir calado. Sem chance. Se você quer acabar comigo, pode cair dentro. Tô esperando. As pupilas da Huiyan contraíram. Aquele olhar sombrio parecia carregado de veneno. Ela não disse mais nada. Deu um risinho de desprezo, assentiu com a cabeça. E saiu batendo a porta. Eu me revirava na cama, com a sensação de que aquele amante que vi no café era muito familiar. Foi quando uma mensagem chegou no WeChat de um contato, chamado Xiao Qian. Irmão Zan, tá satisfeito com a minha forma de gratidão? Gostou? Meu coração deu um solavanco. Na hora me lembrei quem era o desgraçado.
Anos atrás, fiz uma reportagem sobre violência doméstica. A vítima era esse tal de Liu Qian. O padrasto bêbado espancava ele todo santo dia. Ele veio me pedir ajuda com cara de cachorro sem dono. Quando soube da história, fiquei furioso, arrumei um advogado para ele. Fiz uma matéria especial e tirei ele daquele inferno. Depois disso, ele insistiu em pagar um jantar para agradecer. E pediu várias vezes para eu levar minha esposa junto. No começo, achei que ele fosse um moleque de princípios. Quem diria? Era um ingrato traíra, cheio de segundas intenções. Desde aquela época, ele já devia estar de olho na fortuna da Huyan, querendo me devorar até não sobrar nem os ossos. O sangue ferveu nas minhas veias. Meus dedos voaram na tela digitando. Se eu te tirei do buraco naquela época, também posso te jogar no quinto dos infernos agora. Ele mandou um emoji rindo da minha cara, fazendo pouco da minha ameaça. E logo em seguida fez uma chamada de vídeo. Quando atendi, vi ele agarradinho nos braços da Huyan, fazendo sinal de vitória para mim. Amor, você não disse que minha boca é mais doce que cereja. Então você quer provar minha boca? Ou quer comer a cereja? Só criança faz escolha. Eu quero tudo. Huyan disse isso, sorrindo de um jeito provocante para a câmera e beijando o Liu Qian em seguida. Vai, me dá a cereja usando a sua boca. Cada quadro desse vídeo parecia uma agulha venenosa perfurando meus nervos sem parar. Desliguei o vídeo. Liu Qian mandou outra mensagem. Irmão Zan, viu só? O corpo e o coração da sua esposa são meus. O que você tem para competir comigo? Competir? Nunca pensei nisso. O que eu quero é mandar esse casal de vagabundos direto para o inferno, juntos. No dia seguinte, de manhã, eu não tinha dormido nada, estava começando a cochilar, quando de repente ouvi alguém esmurrando a porta. Antes que eu pudesse entender o que estava acontecendo, meu irmão me ligou desesperado. Xiin, deu ruim. Aquele amante desgraçado descobriu de algum jeito as provas das suas denúncias anônimas e vazou tudo na internet. O sono sumiu na hora. Me sentei num pulo, para minha própria proteção. Sempre que eu expunha algum esquema sujo, eu usava investigações secretas e denúncias anônimas. Agora que isso vazou, as pessoas que eu derrubei com as minhas reportagens com certeza virão se vingar. Que barulho é esse aí? Por que essa barulheira toda? Minha voz tremeu. Os inimigos já chegaram na minha porta. A segurança do condomínio não segurou eles. Minhas denúncias anônimas. As provas das investigações, só a Huyan tinha acesso. Ela quer acabar com você, cara. Xian, aguenta firme. Vou chamar a polícia agora. Assim que desliguei, a porta foi arrombada. Ouvi passos pesados e xingamentos vindo da sala. Esse desgraçado me levou à falência. Enquanto ele fica aí vivendo no bem bom nessa mansão. Hoje eu vou fazer ele pagar caro por isso. Logo em seguida, vários grandalhões mascarados invadiram o quarto. Vendo aquilo, tentei manter a calma na marrã. Nós estamos numa sociedade civilizada. Eu aviso que... Avisa o cacete. Um dos brutamontes veio para cima xingando. E me deu um chute tão forte que eu voei longe. Senti uma dor terrível na barriga, quando me viram segurando o estômago. Outro mascarado pisou com tudo bem em cima. A dor foi tão forte que eu fiquei pálido na hora. Logo perdi a consciência enquanto eles me espancavam. Quando acordei, estava numa cama de hospital. Fiquei olhando para o teto com o olhar vazio. Pouco depois, Liu Qian empurrou a porta e entrou. Ele jogou um laudo médico em cima de mim. Irmão Zan, você foi descuidado demais. O médico disse que você pode ficar estéril daqui para frente. Mas não tem problema. Você não vai ter essa capacidade. Mas eu tenho. Seu maldito. Me forcei a levantar. E dei um soco com toda a força na cara dele. Mas fui barrado pela Huyan, que tinha acabado de chegar. Olhei para ela com os olhos quase saltando de ódio. Huyan franziu levemente a testa. Em vez de ficar surtando agora, é melhor pensar em como vai ser a sua vida daqui para frente. Dizendo isso, ela puxou uma cadeira e se sentou. E disse em voz alta. O chefe da imobiliária Jinin, Miao Jinin. Você se lembra dele, né? Porque há 3 anos você o denunciou por usar vergalhões de baixa qualidade. Ele foi parar atrás das grades. Acabou de ser solto. Tem também o dono do Hotel Fuyuan. Você denunciou que o restaurante vendia comida pré-cozida a preços exorbitantes. O negócio foi por água abaixo. Agora o restaurante faliu. E ele virou gangster andando por aí com um bando de capangas. Essas empresas que ela citou eram todas concorrentes dela na época. Foi ela mesma quem me implorou para investigar a fundo e me infiltrar. Para desenterrar os podres dessas empresas. Para limpar o caminho para ela. E garantir a glória que ela tem hoje. Mas agora, tudo isso virou munição para ela me ameaçar. Huyan ficou ainda mais presunçosa.
Ela se inclinou na minha direção e perguntou com um sorriso malicioso: adivinha só? Se eu entregar a eles as provas de que foi você quem fez as denúncias anônimas, será que você vai ter um fim horrível? Mas, em consideração ao nosso tempo de casados, estou disposta a te dar uma última chance. Escolha viver, ou implore para morrer. Meus punhos ficaram brancos de tanto que eu apertava. Não sei por quanto tempo ficamos nos encarando. Pareceu durar um século. Por fim, eu relaxei de repente. A raiva sumiu do meu rosto. Baixei os olhos e disse num sussurro: eu quero viver, viver bem. Liu Qian fez um bico de decepção e zombou com desprezo. PFF. Achei que você fosse mais durão. Que covarde. O canto da boca da Huyan se curvou, revelando um sorriso vitorioso. Assim que se fala. Recupere-se com tranquilidade. Sua segurança daqui para frente é por minha conta. Ban. Olhando para a porta batendo com força. O brilho no meu olhar esfriou instantaneamente. Ficou gelado como um iceberg. No dia da alta hospitalar. Assim que cheguei em casa, vi o Liu Qian descalço, sentado de pernas cruzadas no sofá, segurando um troféu e fazendo uma videochamada. Fala, galera. Como sou um repórter novato. Mal entrei e já ganhei o troféu do Prêmio de Ouro do Jornalismo da China. Normal, né? Aquele troféu foi o resultado de um ano meu como correspondente de guerra. Uma glória conquistada arriscando a própria vida. E agora ele estava usando para se exibir descaradamente. Eu observei em silêncio, como se estivesse olhando para uma piada. Vendo que não conseguiu me irritar, Liu Qian ergueu as sobrancelhas. Irmão Zhan, eu não roubei esse troféu de você, viu? Foi a presidente Liu que me obrigou a aceitar para comemorar minha contratação. Você não se importa, né? Não. Sorri e balancei a cabeça. Afinal, você sempre teve uma queda por coisas de segunda mão. Eu entendo. O moleque ficou completamente desestabilizado com a minha jogada. No segundo seguinte, a mão dele soltou de repente. Pá! Com um barulho seco. O troféu de cerâmica caiu no chão, estilhaçando-se em pedacinhos. Ops! Quebrou. Liu Qian cobriu a boca com uma expressão exagerada, mas seu tom transbordava puro deboche. Mano Zhan, minha mão escorregou agora há pouco. Não foi por querer, viu? Você não vai ficar bravo comigo, né? Plaft. De surpresa, lasquei um tapão na cara dele. A força foi tão bruta que saiu até bolha do nariz dele com o impacto. Vendo aquela expressão rígida dele, aquela cara de tacho completamente ridícula, eu não aguentei e caí na gargalhada. Foi bem nesse momento que a Huyan voltou. Porém, Huyan ignorou ele e veio direto na minha direção. Enk, daqui a 3 dias a empresa será listada oficialmente na bolsa. A coletiva de imprensa ficará por sua conta. Primeiro, porque você é um profissional excelente. E segundo, para mostrar ao público o nosso lado de casal amoroso e harmonioso. Você me entende? Meu coração disparou. A oportunidade finalmente chegou. Superficialmente sorri docemente e concordei. Claro, pode deixar, querida. Garanto que vou firmar sua imagem de mulher de família como nunca. Huyan sorriu satisfeita. Naquela noite, ela levou a mim e ao Liu Qian para um restaurante reservado muito famoso. Disse que era minha recompensa. Aquele jantar, eu comi sentindo uma náusea terrível. Cheguei em casa e tomei vários remédios para vomitar, até botar tudo que comi para fora. 3 dias depois, o local da coletiva estava lotado. Reunia socialites e a elite da mídia. Quando chegou a minha vez de subir ao palco para a entrevista, Huyan e eu trocamos sorrisos, como se fôssemos um casal apaixonado, amantes perfeitos. Por fim, sob olhares de inveja de todos, estendi lentamente o microfone para ela e perguntei sorrindo: Senhora Liu, por favor, sobre a sua traição no casamento e o fato de querer desfrutar de marido e amante ao mesmo tempo. Qual é a sua opinião? Naquele instante, o salão caiu em um silêncio mortal. Todos se entreolharam e os olhares se voltaram para Huyan. O sorriso no rosto de Huyan congelou e um traço de violência passou pelo fundo de seus olhos. Ela empurrou o microfone com força e rosnou num tom que só eu e ela podíamos ouvir. Você ficou maluco. A lição que te dei antes não foi dolorosa o suficiente, foi? Senhora Liu, por favor, responda a minha pergunta diretamente. O canto da boca de Huyan tremeu violentamente. Ela respirou fundo, forçando-se a se acalmar. Enk, eu não entendo o que você está dizendo. Dei um sorriso sarcástico. Atue. Continue atuando. Huyan ainda queria continuar com a farsa. Meu irmão saiu do meio da multidão e correu para o palco. Sua Liu tem coragem de fazer a sujeira, mas não tem coragem de assumir, né? Beleza. Eu quero ver como, diante de provas irrefutáveis,
Você vai ter a cara de pau de continuar negando. Dizendo isso, ele exibiu todas as fotos recentes que conseguiu dela. Tinha a Ruia e o Liu Qian jantando juntos, surfando e tomando sol juntos, num grude e numa doçura de dar enjoo. Por fim, quando o vídeo dos dois se divertindo na cama foi exibido, a plateia inteira soltou uma exclamação de choque. A presidente Liu é bem ousada entre quatro paredes, hein? Meu irmão colocou as mãos na cintura, olhando para Ruian com ar de triunfo. Não estava cheia de marrã agorinha mesmo. O gato comeu sua língua. É falso. O Liu Qian saltou de repente, gritando. Essas fotos e vídeos são todos falsos. Ele está mal intencionado. Ele só quer. Xiao Qian. Cala a boca. Depois de interromper o Liu Qian, Ruian segurou o pulso dele na frente de todo mundo. Essas fotos e vídeos são todos verdadeiros. Eu pensei comigo mesmo, como esperado. Comparada ao Liu Qian, a Ruian é uma raposa velha muito mais astuta. A autenticidade das fotos é fácil de verificar, em vez de continuar inventando desculpas. Admitir logo de cara pelo menos passa uma imagem de franqueza. Ruian continuou. Entre mim e meu marido, o casamento já é de fachada há muito tempo. Eu não queria lavar roupa suja em público, mas já que fui forçada a chegar a esse ponto. O tom de voz dela mudou. Ela olhou para mim de novo. Xian, não me culpe por não ter piedade de você. Dito isso, ela fez um sinal para a secretária. A outra parte sacou imediatamente um pendrive. Lá dentro havia várias fotos íntimas minhas com uma mulher. No vídeo, a coisa era muito mais pesada do que o que meu irmão filmou dela com o Liu Qian. Muita gente na plateia ficou de queixo caído com o que viu. E não dava para ver nenhum sinal de montagem nas fotos e vídeos. Os detalhes eram tão perfeitos que até no meu pescoço dava para ver nitidamente as duas pintas pretas. No fim das contas, os dois já estavam pulando a cerca faz tempo, cada um pro seu lado. Esse tipo de coisa não é novidade hoje em dia. Nem dá para dizer quem tá certo ou errado. Vendo a opinião pública começar a mudar, as críticas contra Ruian desapareceram completamente. Meu irmão estava espumando de raiva. Ruian, você é a sem-vergonha mais descarada que existe. Traíra. E ainda falsifica provas. Eu segurei meu irmão. Comparado à fúria dele, eu, a vítima, parecia surpreendentemente calmo naquele momento. Ruian, então esse é o truque que você preparou para lidar comigo. Tem mais alguma coisa? Tenho. Ruian gritou em resposta. Zhang Xian, as coisas chegaram a esse ponto e você ainda finge calma. Isso não vai te servir de nada. Falando isso, ela acenou novamente para a secretária. Mostre aquilo. Põe na tela. A secretária assentiu. Tirou imediatamente um papel da pasta e projetou na tela. É uma carta de despedida. O testamento deixado pelo meu pai. Ruian, eu conheço bem o filho que tenho. Ele é teimoso e não tem caráter. Se chegar o dia em que você realmente não suportar mais, tenha coragem e vá buscar a sua própria felicidade. Você foi capaz de amar o Xian por tantos anos. Eu, como pai, serei eternamente grato a você, onde quer que meu espírito esteja. Nas entrelinhas, só se via a culpa que meu pai supostamente sentia pela Ruian. A caligrafia era 90% idêntica à do meu pai. Até eu, o próprio filho dele, não conseguiria encontrar uma falha sequer. Ruian enxugou uma lágrima e disse com a voz embargada. Antes eu amava muito meu marido. Ele não fazia nada em casa. Eu fazia tudo. Ele tinha um gênio horrível. E eu aguentava calada. Mas exatamente como meu falecido sogro disse, ele não tem caráter. Nesses anos de casamento, só as amantes que eu descobri já passam de 10. Asterisco murmúrios altos asterisco. O público no salão entrou em alvoroço. O olhar de todos sobre mim mudou completamente. Passou a ser de nojo e desprezo. Depois de tentar conversar inúmeras vezes sem sucesso, eu realmente não aguentei mais. Embora eu não tivesse coragem de pedir o divórcio, eu tenho o direito de buscar a felicidade para o resto da minha vida, não tenho. Graças a Deus, eu encontrei o Liu Qian. Mas eu nunca imaginei que o Xian guardaria tanto rancor, a ponto de querer me destruir dessa forma. O discurso emocionado e cheio de verdade da Ruian fez a multidão explodir de indignação instantaneamente. Que lixo de homem! Ele ainda tem a coragem de se fazer de vítima. E eu que senti pena dele agora há pouco. Quase fui enganado por esse canalha. A presidente lhe levou tanto chifre que a cabeça dela já virou um pasto, e mesmo assim não pediu divórcio. Ela é um exemplo de lealdade e amor, sem dúvida. Meu irmão tremia de raiva ao meu lado. Quando ele estava prestes a explodir, eu o segurei novamente. Xian, você ainda vai aguentar isso quieto. Eu encarei a Ruian com um olhar gélido, abandonando totalmente a calma que mantive até agora. Ruian,
Você cometeu muitos erros. Erros imperdoáveis. Mas o pior deles foi profanar a memória do meu falecido pai. Dito isso, projetei um vídeo diretamente no telão. Era uma gravação de quando meu pai estava no leito de morte, onde ele chamou a mim e a Ruian para ir até a casa da família. No vídeo, meu pai ordenou que a Ruian se ajoelhasse e deu uma bronca humilhante nela. Era o oposto absoluto do tom carinhoso daquele testamento falso. Escuta aqui, garota da família Liu. Desde que você começou a namorar o Xian, eu sabia que você não prestava. Você se aproximou dele, de olho na fortuna da família Zhang, não foi? No vídeo, a Ruian estava em pânico total. Quando ela tentou se explicar, meu pai levantou a mão cortando-a. Cala a boca. Eu lidei com muita gente nessa vida. Você pode até enganar o Xian, mas a mim você não engana. Eu estou morrendo. E quero que você jure agora mesmo. Jure que nunca em toda a sua vida você vai trair o Xian. Se quebrar esse juramento, que tenha uma morte horrível. Ruian franziu a testa, visivelmente hesitante. Mas quando meu pai disse que se ela jurasse, a herança da família Zhang seria dela, e que caso contrário, ele doaria tudo para a caridade. Ela levantou a mão na mesma hora e fez o juramento. Eu juro que nesta vida nunca decepcionarei o Xian. Caso contrário, que eu tenha uma morte horrível. Vendo o vídeo do meu velho pai tossindo sangue sem parar, eu já estava debulhado em lágrimas. Até no momento da morte, ele ainda pensava em me dar uma garantia. No leito de morte, ele não esqueceu de me instruir. Recupere e guarde essa gravação de segurança com cuidado. É ridículo pensar que eu não dei importância na época. Só agora eu percebo o quão sábio meu pai realmente era. Esse vídeo parece autêntico demais. Então aquele testamento é que foi falsificado. Usou o dinheiro da família Zhang para subir na vida e depois chutou o balde. Essa mulher não vale o que come, que nojo. O velho tinha um olho clínico mesmo. Ela é uma besta ingrata e ambiciosa. A opinião pública sofreu outra reviravolta completa. A cara da Ruian fechou tanto que parecia uma tempestade prestes a desabar. Ela me fuzilou com um olhar assassino. E sibilou com ódio. Mesmo que o testamento seja forjado. Mas aquelas minhas fotos e os vídeos ainda provam tudo. Ao ver que eu voltei a sorrir, Ruian sentiu um pânico inexplicável no coração. Do que você está rindo? Quer dizer que essas fotos e vídeos são todos falsos. Então pode chamar uma perícia oficial para confirmar. Meu sorriso se abriu ainda mais. Balancei a cabeça negativamente. Não precisa de tanto trabalho. Em vez de procurar uma perícia, eu tenho um método mais direto e muito mais confiável. Por exemplo, convidar a protagonista do vídeo para vir aqui, para uma cariação ao vivo, antes que a Ruian pudesse reagir, com apenas um telefonema meu. A mulher que estava nas cenas ambíguas e íntimas comigo entrou no salão. Ao ver quem chegava, Ruian sentiu imediatamente um pressentimento terrível. Sem nem perder tempo falando, a mulher tirou um pendrive USB e reproduziu o conteúdo no telão ali mesmo. O vídeo mostrava a Ruian escolhendo um garoto que se parecia uns 70% comigo na aparência, para tirar fotos íntimas com essa mulher. Durante o processo, a Ruian até atuou como diretora de cenas picantes. O mais sórdido é que, após o fim da gravação, ela mesma foi para a cama com o dublê que contratou para uma performance extra. Depois, não poupou dinheiro para contratar uma equipe profissional internacional e começou a forjar o vídeo com urgência. Quando a reprodução acabou, a imagem congelou no rosto da Ruian, exibindo um sorriso perverso e maquiavélico. O local explodiu em revolta instantaneamente. Puta merda. Eu achava que eu era ruim, mas perto dessa tal de Ruian, eu sou fichinha, sou um anjo. Isso já passou de falta de caráter. Isso é coisa de monstro, não de gente. Se um lixo desse virar magnata, o mundo está perdido. Boicote ao grupo Liu. Começando por mim. Boa. Meu irmão vibrou, dando um soco no ar. Ei, Ruian. O nosso Xian estava anos-luz à frente de você. Quero ver como você vai sair dessa agora. Logo em seguida, meus colegas jornalistas também entraram na festa, subindo ao palco com microfones para interrogar a Ruian. Senhora Liu, o senhor Zhang a amava tanto naquela época, mas você consegue ser tão cruel com ele. Me diz uma coisa, você jogou sua consciência no lixo. O que você fez é crime, sabia? As provas são irrefutáveis. Mesmo que bata o arrependimento agora, você não vai escapar da punição da lei. Ruian, com o rosto transtornado de raiva, me fuzilava com um olhar assassino. Seu inútil, como você conseguiu fazer isso? Não é ciência de foguetes. Você contrata gente para fazer o serviço sujo, mas é tudo uma questão de quem paga mais. Eu só precisei oferecer mais vantagens do que você. Por exemplo, prometi que assim que você caísse fosse presa,
Eu daria 10% das ações do Grupo Liu para eles. Aí num passe de mágica a consciência pesou e eles vieram testemunhar a meu favor. Droga! Você é um desgraçado desprezível. Ruian estava ofegante, o peito subindo e descendo violentamente. Nesse momento a secretária dela entra correndo com notícias. Presidente Liu. Deu ruim. A opinião pública está massacrando o Grupo Liu agora mesmo. As ações despencaram e travaram no limite de baixa assim que o mercado abriu. Nesse ritmo, a empresa corre o risco de ser deslistada da bolsa logo após a estreia. Asterisco barulho de tropeço asterisco. Ruian recuou alguns passos, em choque absoluto. Liu Qian tentou ampará-la, mas foi empurrado com violência. Ela correu apressada na minha direção. Sem nem sinal daquela arrogância de antes. Ela baixou a guarda. Sua voz ficou mansa e suplicante. Sussurrou. Xian, só você tem o poder de reverter essa situação. Eu te imploro. Me ajuda a passar por essa crise. Eu juro que termino tudo com o Liu Qian agora mesmo. Eu a analisei com um sorriso cínico no rosto. E quanto à criança dela? Achando que ainda tinha chance. Os olhos de Ruian brilharam de esperança. Ela se aproximou do meu ouvido e disse. Eu tiro agora mesmo. Ruian achou que tinha feito o sacrifício necessário. E que eu cederia. Mas assim que ela relaxou, eu fiz uma ligação na frente dela. Alô, polícia. Quero fazer uma denúncia formal. O Grupo Liu é suspeito de fraude financeira e sonegação de impostos, envolvendo quantias enormes. Eu tenho provas concretas. Peço que abram um inquérito imediatamente. Ruian ficou paralisada por um instante. Depois seus olhos ficaram vermelhos de sangue. Gritando como uma louca, ela agarrou meu pescoço. Seu lixo! Você destruiu tudo o que eu tinha. Eu vou te matar. Pare com isso. Vários colegas pularam nela e a imobilizaram no chão. O desejo dela de acabar comigo não se realizaria. A polícia chegou rapidamente. Controlou a cena e a levou presa, colocando uma pausa temporária nessa farsa. Depois que a poeira baixou, meu irmão sugeriu um jantar chique, para comemorar que eu acabei com a raça daquela traidora, e pelo meu renascimento. Eu sorri e concordei. Assim que chegamos ao restaurante, Ruian ligou de novo. A voz dela estava rouca, como um demônio que acabou de voltar do inferno. Zhang Xian, você acabou com a minha vida. Mas você não vai ter paz, seu desgraçado. Eu já divulguei as provas dos podres daquelas grandes empresas que você investigou no passado. Agora espere pela vingança sem fim daquela gente perigosa. Hahaha. Eu nem falei nada ainda. A risada maníaca da Ruian cessou abruptamente. Logo em seguida, o som de uma briga caótica explodiu do outro lado da linha. Sua maldita Liu. Sua desprezível. Você me fez mofar na cadeia por 3 anos. Hoje eu vou arrancar seu couro vivo. Meu restaurante ia muito bem. Foi você que me forçou a falir e entrar para a vida do crime. Acabou com a minha raça, não sou nem gente mais. Então hoje você vai sentir na pele como a banda toca no submundo. Em pouco tempo, Ruian foi brutalmente agredida, ficando à beira da morte. Ela perguntou com a voz falhando. Por quê? Quer saber? Então eu te conto. Eu disse friamente. Porque uns dias atrás, eu peguei a gravação de quando você me implorou para me infiltrar naquelas empresas. E enviei o áudio vazando os podres diretamente para os donos delas. Comparado a mim, que fui só um cúmplice. Você é a mandante por trás de tudo, com certeza é muito mais odiada. Ruian arregalou os olhos repentinamente. Você desconfiava de mim desde aquela época. Não exatamente. Baixei o tom de voz. Forjar provas e situações. Não é um talento exclusivo seu. Eu, um renomado repórter de ouro. Nisso, sou muito melhor do que você. Hehehe. Ouvindo do telefone mais um grito agudo e desesperado. Senti um prazer imenso no coração. Desliguei o telefone. Meu irmão fez um sinal de positivo para mim. Xian, eu tiro o chapéu. Essa sua jogada foi lendária, digna de um deus. Dei de ombros, sorrindo com indiferença. Levantei a taça e tomei um gole de vinho tinto. Estava amargo. Áspero. Não consegui sentir nenhum pingo de doçura ou aroma. Rapidamente, o Grupo Liu foi lacrado e teve os bens apreendidos. E Ruian também foi presa. Antes de ser presa, ela ainda me mandou uma mensagem. Zhang Xian, você é cruel, mas não cante vitória antes da hora. Eu guardei uma última carta na manga. Mesmo que eu vá para o inferno, vou te arrastar junto comigo. Ao ler, soltei uma risada fria. Murmurei que aquilo era ridículo. Considerei apenas o latido de uma perdedora. Até que alguns dias depois, assim que saí de casa, vi Liu Qian, que estava desaparecido, aparecer de repente com alguns capangas, todos armados com facões, com olhares assassinos e cheios de raiva.
Seu lixo. Sua hora chegou. Esses caras são assassinos que contratei depois de vender o carrão. E a mansão que a Ruian me deu. Você fez a Ruian perder tudo. E ir para a cadeia. Hoje eu vou vingá-la com sangue. O meu irmão ao lado ficou pálido de medo. Mas mesmo assim me puxou para trás dele e gritou por socorro. Me protegendo com a própria vida. Uma onda de calor percorreu meu coração. Comovido, dei um leve tapinha em seu ombro. Ele não parecia nem um pouco estar enfrentando uma crise de vida ou morte. Com uma expressão serena e tranquila. Calma. Eles não podem me machucar. Ah, meu irmão ficou perplexo. Sem saber de onde eu tirava tanta confiança para falar uma besteira dessas. Liu Qian, após uma risada sarcástica, acenou bruscamente com a mão. Pra cima. Acabem com esse inútil. A outra metade do pagamento que prometi a vocês cai na conta na hora. Os olhos dos capangas brilharam. Imediatamente avançaram com suas facas em punho. Meu irmão gritou assustado. Xiin, hoje realmente se cumpriu o juramento que fizemos quando nos tornamos irmãos. Na alegria e na tristeza. Juntos na vida e na morte. Depois de dizer isso, ele fechou os olhos, como se estivesse resignado com seu destino. Mas então sentiu uma rajada de vento passar ao seu lado. Logo em seguida, ouviu uma série de gritos de dor. Ao abrir os olhos novamente, viu vários homens fortes e robustos que surgiram do nada. Como se estivessem cortando melancias com as mãos nuas. Dominaram e subjugaram aqueles bandidos. Liu Qian ficou boquiaberto. Meu irmão, também pasmo, perguntou. Xiin, quem são esses caras? São seus seguranças particulares. Eu balancei a cabeça. Há alguns dias ajudei a polícia a solucionar um grande caso financeiro. Fiz uma grande contribuição. Fui nomeado repórter tesouro pelas autoridades competentes. E também fui listado como uma pessoa a ser protegida com prioridade. Esses homens foram enviados especialmente pelo país Dragão Longulo. São meus seguranças à paisana. Meu irmão ficou completamente impressionado. Só conseguia dizer, que moral, hein? Já Liu Qian, com uma expressão inconformada, se debatia loucamente. Ainda amaldiçoava os céus por serem injustos. Eu dei uma risada fria. Tirei um gravador do bolso. Quer ouvir o que aconteceu na coletiva de imprensa antes? Quando Ruian, sabendo que estava tudo acabado, me implorou para poupá-la, o que será que ela disse? Liu Qian franziu a testa, enquanto a gravação tocava. Seu rosto, antes vermelho de raiva, rapidamente se tornou pálido como cera. Xiin, eu te imploro. Se você me ajudar a superar essa crise, eu juro que termino com o Liu Qian. E o filho dela. Vou abortar imediatamente. Ah! Liu Qian gritou, arrancando os cabelos. Ela disse que eu era o amor da vida dela. Como ela pôde? Mas, eu sorri. Não seja tolo. Do começo ao fim, Ruian só amou a si mesma. Quanto a você, você não passou de um brinquedinho passageiro. E uma ferramenta para ser usada e descartada. O mais ridículo é que você, a ferramenta, ainda era bem leal a ela. Liu Qian, com minhas últimas palavras que feriram seu orgulho, desmoronou completamente. Ele enlouqueceu. Quanto a Ruian, mal tinha começado a trabalhar na máquina de costura há 2 dias, quando algumas detentas que descobriram sobre seus feitos gloriosos a espancaram até a morte. Minha vida, a partir deste ponto, recomeçou.